Olá a todos, sejam bem-vindos a um programa muito especial do Apito Final. O meu nome é Tomás Lourenço e hoje tenho aqui comigo a primeira pessoa a apresentar a candidatura à presidência do Benfica. Este candidato é advogado de desporto há 17 anos, tem 42 anos e é sócio do clube há 41. Apresentou a sua candidatura a 13 de setembro de 2024 com o lema da campanha eleitoral sendo Benfica vencerá. O seu nome? João Diogo Manteigas. João, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Boa tarde, Obrigado. neste caso. Neste caso já passou do meio-dia, já é boa tarde, mas pronto. Obrigado por estar aqui desde já. A minha primeira pergunta é assim um bocadinho mais abstrata. O que é que foi que o fez acordar um dia e pensar quer ser presidente do Benfica? Não é acordar um dia e pensar que vou ser presidente do Benfica. Mas eu vou ser breve, que é para ter o máximo tempo possível para mais perguntas. Pronto, eu fiz a minha carreira toda. Já tinha uma ligação grande ao Benfica através do meu pai, portanto, as primeiras memórias que eu tenho é sempre no Estádio da Luz. Os meus pais, através do meu pai, trabalharam também no próprio estádio, porque tinham lá um ginásio de musculação. Portanto, eu 24 horas, a minha vida toda, o ano inteiro era no estádio, e o meu pai era jornalista. Vocês vão ser, obviamente, futuros jornalistas. Era jornalista de profissão, sempre ligado à área do desporto e ao Benfica. O meu pai chegou a ser até inclusivamente diretor do Benfica Ilustrado. Portanto, a ligação era direta, óbvio. Cresci sempre dentro do Benfica, por assim dizer. E depois, quando chegou ali a altura de optar profissionalmente pela carreira, tendo entrado em Direito, eu inicialmente estava indeciso, mas depois de ter entrado, era inevitável, porque me dava com pessoas do meio, começar a trabalhar com elas. Fui sendo procurado para o fazer, porque é uma área muito específica, que é o Direito Desportivo. Não existia praticamente na altura nada, e antes de terminar o curso comecei a trabalhar como tal. Quando terminei o curso, já estava completamente por dentro da situação, por assim dizer, e foi um passo até começar a dedicar-me quase a tempo inteiro. Mas ainda assim, não me dedico só à área do desporto, dedico-me, por exemplo, é uma das minhas áreas de especialização, que é Direito Comercial, Direito Societário das empresas. Portanto, ao mesmo tempo que o Direito de Desporto, que fez agora em junho 18 anos, comecei a trabalhar, também trabalho com outras áreas de Direito, claro. Pronto, e, portanto, o Benfica sendo um dos maiores clubes em Portugal e com uma vasta história também a nível internacional na Europa. E face a essa história, criou-se uma exigência pela parte dos adeptos, portanto, essa exigência que muitas vezes é manifestada audivelmente de diversas formas, portanto, seja no estádio, seja nos vários meios de comunicação social. Uh, e tendo em conta esta grandeza e exigência dos adeptos, sente-se preparado para assumir um cargo de um clube desta dimensão? Sim, porque tudo aquilo que eu vivi fez-me chegar aqui, ou seja, eu tenho perfeita noção da exigência que os sócios, adeptos e simpatizantes têm pelo Benfica. A nossa candidatura é uma candidatura de base associativa, pura, ou seja, nós carregamos exatamente aquilo que os sócios do Benfica de base querem ver do Benfica, e isso traduz em várias coisas. Traduz não só no apoio em futebol e modalidades, presenças em pavilhões e estádios, mas também naquilo que é a vida militante do Benfica, que é as Assembleias Gerais, outros eventos festivos relacionados com o Benfica. Por exemplo, no próximo domingo nós vamos fazer um evento que é uma viagem à história do Benfica por Lisboa. Começamos na antiga sede do Benfica, na Farmácia Franco, vamos visitar os cemitérios onde está o Cosme Damião, o cemitério dos Prazeres. Nesse cemitério também está o Borges Coutinho e o Jorge Brito. Outros campos das Amoreiras, onde é hoje o Liceu Francês, etc. Vamos fazer um roteiro por aí. Portanto, nós carregamos a exigência de um sócio típico do Benfica, porque efetivamente acho que as pessoas têm que se lembrar porque é que nós somos grandes. E porque é que o Benfica disseste que é um dos maiores clubes de Portugal. É o maior clube de Portugal, é um dos maiores do mundo. Nós temos de estar constantemente a relembrar as pessoas, os sócios, porque é que somos. Bom, o sucesso esportivo não é, porque os últimos 4 anos foi curto. Foi pouco, não foi a imagem do Benfica. E eu acho que é este complemento que a nossa candidatura consegue dar, que faz com que os sócios percebam a importância que tem o associativismo para nós. Porque nós sabemos, temos feita noção de exigência que cada um dos sócios quer, e não é só a nível do futebol.
O Benfica é muito mais do que isso. O futebol está no topo, porque hoje em dia é inevitável, é o setor comercial, não é? Como qualquer outro, assim se tornou. É o que capta mais a atenção, mas o Benfica não é só futebol. O Benfica é muito mais do que futebol. Portanto, o João acha que há um hiperfoco no futebol e desvalorizando as outras modalidades, que isso é notório, até porque o Benfica nos últimos anos não tem sido um Benfica vencedor também nessas modalidades, com exceção do basquete e do vôlei masculino. Não, o vôlei que o ano passado perdeu. Sim, mas falando no mandato por inteiro, sim, tanto que estou a falar mais nas modalidades masculinas, porque em termos femininos, só mesmo no voleibol é que o Benfica não tem dominado, apesar de agora no futebol masculino também as coisas não estarem como podiam estar em outros anos. Portanto, acha que houve esse hiperfoco no investimento e deixou-se as modalidades de lado? Eu acho que o Benfica não deixou as modalidades de lado. O Benfica fez um investimento muito grande nas modalidades. Basta olhar para o hóquei o ano passado. O Benfica contratou o melhor jogador do mundo, tem o melhor finalizador do mundo, tem o melhor jovem jogador do mundo e agora contratou o melhor guarda-redes do mundo, para mim, pelo menos o Conte Azevedo. Que o ano passado fez uma gracinha ao Benfica e fez grandes exibições. Só que não adianta ter os melhores jogadores. Acho que é isso que ainda ninguém percebeu. Não adianta ter os melhores jogadores que não significa que façam a melhor equipa. E também não adianta resolver o problema com dinheiro. Não é por eu pagar muito aos jogadores que significa que vou ter sucesso. Portanto, aqui a questão é que eu não acho que o futebol, que a aposta no futebol, sim, houve a aposta no futebol. Não acho que a aposta no futebol sirva de desinvestimento nas modalidades. Cada um corre em paralelo. Há sócios que gostam de futebol e modalidades, há sócios que só gostam de futebol, há sócios que só gostam das modalidades, que são poucos, mas há. E nós temos a obrigação de chegar a todos. E é difícil. O futebol alimenta a indústria em Portugal. É normal que haja muito mais concentração no futebol, porque também é onde está a maior receita, não é? E, portanto, o futebol serve para tudo. Aqui a questão é que o Benfica não fez uma coisa que devia ter feito, que era, ao mesmo tempo que ia desenvolvendo a sua área de negócio no futebol, devia ter desenvolvido de outra maneira saudável a área das modalidades, não é? O segmento das modalidades, através da formação, promover muito mais as modalidades, ir às escolas, Quinta de Marrocos, Pedro de Santarém, secundária Benfica, do Pedro V, trazer os miúdos para as modalidades, para trazer os pais, os avós, os amigos. Faz parte de uma coisa que o Benfica devia ter feito e nunca fez. Eu não acho que desculpa, não acho que a medida de não pagar bilhetes para ver modalidades tenha resultado. Resultou na altura em que apareceu. Acho que hoje em dia já não faz sentido, não faz absolutamente sentido algum. Portanto, ficou provado que não é por nós abrirmos os pavilhões de borla que as pessoas vão, não é? Tem a ver com o trabalho, tem que ser feito pelo Benfica e que não foi feito, que é atrair o Benfica, os sócios e os adeptos para outras coisas que não o futebol. E o Benfica claramente desinteressou-se acho que simplesmente nem pensam nisso, não ligam a isso. E esse investimento também no futebol trouxe também trouxe algum desconforto também a nível económico, não é? Portanto, o Benfica Investe muito, não é? Sim, desde 2020, 2021 o Benfica contrata 57 jogadores, sendo que quase um 90% dos jogadores já não estão no Benfica. Está o Otamendi. E a minha pergunta é se o João considera que não houve um plano da direção, um plano coeso, ou se isto está relacionado com o facto do Benfica ter tido 5 treinadores nos últimos 4 anos. Os treinadores são a consequência da gestão desportiva, ou seja, tu tens uma gestão desportiva durante 4 anos, te preparas 4 anos com base num projeto em que tentas cumprir ao máximo esse projeto. Nunca vais conseguir, obviamente, num projeto que está constantemente tudo o que gravita à sua volta a mudar, tu não consegues estar constantemente a focar o projeto naquilo que é intransigente em termos de gestão. Tens que adaptar. Mas eu acho que não houve projeto. Acho que a atual direção também entra numa altura complicada do clube. Foi detido Luís Filipe Vieira e, portanto, aqueles que estavam na direção tiveram que começar a trabalhar e depois tens eleições em outubro, em que tiveram que mexer e adaptar algumas coisas. Mas tiveram tempo até hoje para poder gerir bem.
foram validados com 80 e tal por cento, foi uma esmagadora maioria que votou em Rui Costa e, portanto, deu-lhe toda a legitimidade para ele trabalhar. E depois, acho que ele, contrariamente àquilo que disse na sexta-feira passada, num evento em Paredes, ele disse, salvo erro, que não estava preparado para ser presidente. É ser, à falta de melhor palavra, desonesto intelectualmente. Porque esteve 13 anos antes de ser presidente do Benfica e acompanhou o presidente que era do Benfica para todo lado. Portanto, se havia alguém dentro da estrutura que estava preparado para ser presidente, tem que ser ele. Não podia ser outra pessoa. Portanto, acho que ele teve todas as condições. Acho que a gestão dele foi errática. Foi um projeto falhado, seja lá ele qual for, que eu não consigo perceber. Porque o projeto aparentemente foi contratar muito e vender muito. Fez do Benfica uma trade ainda maior do que já era com o Luís Filipe Vieira. E acho sinceramente que é um grande benfiquista, tal como eu, mas não é uma pessoa apta a gerir o Benfica. Portanto, ele tinha uma das hipóteses. Ou ele sabia o que estava a fazer, e ele hoje veio dizer que não sabia, e agora está a dizer que já aprendeu e que vai gerir. Está errado, não vai saber gerir. Ou então a solução era, na altura, ele ter-se rodeado de pessoas que lhe permitissem ter uma boa gestão. Não fez um, nem fez outro. É por isso que ele não vai ganhar as eleições em outubro de 2025. Portanto, o João acha que ele se rodeou das pessoas erradas, por assim dizer. Acho que ele no limite não se certificou que as pessoas teriam competência. Mas repara, as pessoas que o acompanharam, 80 e tal por cento estavam com o Luís Filipe Vieira. Portanto, já o conheciam e ele conhecia elas. Portanto, não havia, quase nada mudou. Eu lembro-me que ele meteu uma única pessoa na direção, que era, salvo erro, contabilista das empresas pessoais de Rui Costa, que era grande amigo dele, que era um grande amigo dele, que é o Luís Mendes, que só com uma pessoa não faz a diferença toda lá dentro, não é? Muito pelo contrário. Portanto, acho que ele aí, logo por aí, falhou redondamente. E só para dizer isto, Rui Costa foi o único presidente da história do Benfica em 121 anos que teve todas as condições para fazer tudo. Benfiquista, inquestionável. Toda a gente olhava para Rui Costa como sendo uma figura por causa do passado, não é? Do Benfica. Sim. Coisa que eu, por exemplo, por acaso nunca fiz. Aliás, vocês, se me ouvirem prestar atenção ao longo dos anos, para mim o Benfica é um aglomerado de pessoas e são os sócios, nem sequer são os dirigentes, nem jogadores de futebol, muito menos jogadores de futebol e treinadores de futebol. Aqui a questão é que eu percebo a imagem que as pessoas tinham de Rui Costa e estavam à espera de mais. Eu acho que as pessoas meteram expectativas muito lá em cima, quando não é assim que devia ter acontecido. Em bom rigor, quem foi contra ele nas urnas em 2021, que foi Francisco Benítez, teve 13 ponto qualquer coisa por cento. Portanto, significa, isto tem que ser lido desta maneira, em 2021, mesmo perante a figura de Rui Costa, tu já tinhas 13% de 41 mil votantes a votar contra, a dizer que não lhe dão um voto de confiança a uma figura que era quase inquestionável no Benfica e que hoje em dia é muito questionável, como é óbvio. Então, mas o João acha que, independentemente de quem ia contra o Rui Costa nas urnas, ou seja, vamos imaginar que em vez de Benítez seria um Noronha Lopes ou até mesmo o João. Eu não podia, na altura, porque não tinha 43 sim, anos de idade. na altura os estatutos eram uma vergonha. Tinha que ser o Noronha Lopes, que curiosamente não se recandidatou nesse ano. É legítimo. Portanto, acha que se fosse o Noronha Lopes os resultados seriam diferentes? Não tenho dúvida nenhuma. Claro. Havia uma expectativa que Noronha Lopes candidatasse em 2021. Eu sei disso porque eu estive ligado a essa potencial hipótese. Fui contactado por uma pessoa, na altura, uma pessoa muito ligada a Noronha Lopes, em 2021. Isto aqui estou a meter-me em confidência. É a primeira vez que estou a dizer isto. São duas coisas que não são antagónicas, mas que deixam-nos a pensar. Eu acho que Noronha Lopes é muito confronto. Eu não conheço Noronha Lopes, já começar aqui por dizer isto. Não conheço pessoalmente sequer, nunca tive com ele. Claro. Vejo nas AGs. Sim. Eu acho que Noronha Lopes tem toda a legitimidade para não se candidatar ou candidatar-se. Cada um decide aquilo que faz à sua vida. Eu acho é que houve um problema em 2021 e que foi fomentado também por Noronha Lopes, diretamente, que foi a expectativa que se criou à volta da potencial candidatura dele. E ele não devia ter permitido isso. Eu acho que aí foi a única coisa onde ele falhou, em 2021. Ele em 2020 falhou noutras coisas, que ele já assumiu e já pronto. Mas em 2021 houve uma coisa que ele ainda não assumiu e que devia ter assumido logo na altura, que era: eu não sou candidato. E, portanto, não esperem nada de mim. E se ele o tivesse feito logo no dia em que ele vai à televisão, em prime time, no dia em que Vieira é detido,
e diz: eu avisei que isto ia acontecer, ou podia acontecer, mas atenção, não contem comigo. Estava arrumado. Outros candidatos apareceriam. Francisco Benítez não tinha de ter feito uma candidatura em cima do joelho, literalmente, porque Noronha Lopes, eu relembro, dá uma conferência de imprensa em setembro, em cima das eleições, a dizer que não é candidato. Portanto, andámos meses com a potencial hipótese dele ser candidato. E acho que é aí que falha, é aí que não lhe perguntam hoje o que é que ele teria feito diferente. Porque ele ter legitimidade para não ser candidato tem sempre. Não, olha, não teria que se andar a justificar como anda a fazer hoje, não é? Quando é confrontado com a situação. Portanto, acho que sim, o resultado teria sido diferente. Teria ganho, tenho dúvidas. Rui Costa acho que ganharia sempre aquelas eleições. Claro. Porque vamos ver o que é que vai dar, é o Rui Costa, etc. Eu votei contra. Eu votei em Noronha Lopes em 2020, votei em Benítez em 2021. Conheço o Rui Costa. Não é por conhecer o Rui Costa que vou votar nele. E acho que as coisas, pronto, deixaram andar porque precisava de estabilização, é verdade, mas eu acho que a estabilização não é toda. Não acho que valha tudo para a estabilização. Eu acho que tem que haver sempre democracia e tem que haver interesse. Mesmo que seja Rui Costa, por exemplo, eu sou candidato, não é? E há mais candidatos. E no início eu ouvia muito isto, agora felizmente já não é isso. Mas quanto é que achas que vais ter? Eu sei lá quanto é que eu vou ter. Não estou preocupado com isso. Ele ser candidatura há mais de um ano. Eu ando aqui na luta, como todos os outros. Só que fiz o quê? Antecipei muito tempo a candidatura para ter tempo de margem para ouvir os sócios, para toda a gente perceber que eu não sou situacionista, que eu não dependo de resultados esportivos. Eu não estou aqui se o Benfica perde. Sim. Estou aqui porque quero me candidatar ao Benfica. Eu acho que isso acarreta valor. Não é? E depois, à medida que o tempo vai passando, tu vais aumentando a credibilidade que as pessoas têm em ti. E tu também precisas disso. Precisas muito de duas coisas. Precisas demonstrar conhecimento, que é uma coisa que eu não vejo em muitos outros candidatos. E o conhecimento que o Rui Costa tinha falhou. E eu acho que consigo aportar isso com a nossa equipa, com a equipa que nós temos. Acho que é preciso conhecer o Benfica. E aí o Rui Costa conhece, mas não resolveu o problema. E eu conheço e vou resolver o problema. Acho que outros candidatos também não têm isso. E depois tens de ter aqui uma grande dose de bagagem, de paciência. Portanto, podes ser criticado como podes ser parabenizado. E na maioria das vezes és criticado. Portanto, tu tens que seguir um plano estratégico sempre a acreditar naquilo que vais fazer, independentemente daquilo que te disserem, e tentarem meter o pé em cima. Tens que seguir sempre em frente e apostar. Há bocado estávamos a falar ainda não entrou aqui nesta entrevista, mas estávamos a falar de uma decisão que foi manter Bruno Lage, não é? Se ele manteve Bruno Lage, é para ir com Bruno Lage até ao fim. Não é para andar a trocar de treinador após 4 jornadas. Foi o que aconteceu ano passado. Há várias provas de falhança de projeto desportivo. Roger Schmidt e Bruno Lage são os mais recentes. E ele renovou o contrato com o Roger Schmidt. Sim, antes de passar pela primeira. Que é uma coisa que eu vou dizer uma coisa, nunca tinha visto aquilo. Aliás, eu critiquei aquilo publicamente num canal. Foi numa altura em que o Benfica estava a ganhar, não é? E ganhou aquele campeonato. Eu, quando disse que a renovação não fazia sentido nenhum, que eu ouvi mensagens para mim, insultarem-me, tudo. Eu disse que o Benfica não devia ter vendido o João Neves. Também fui insultado. Portanto, vejam bem, para ser presidente do Benfica, é preciso estar preparado para levar com muita coisa. E também é uma boa dose de maluquice, 5% de maluco. Então, mas por acaso nesse caso do Roger Schmidt também houve exatamente na mesma época que eu me recordo que foi no Arsenal. O Arteta também renovou a meio da época, quando o Arsenal estava em primeiro, né? É diferente, porque tem um projeto. Independentemente do que acontece, o Arteta é o treinador. Há quanto tempo é que está o Arteta no Arsenal? Já está desde 2020, portanto já há 6 anos. Claro. Quase 6 anos. Aquilo é uma mensagem dos diretores para o mundo. Independentemente do que acontecer, nós estamos aqui com ele. E ainda não ganharam nenhuma liga. Sim. O Arsenal é aquele crónico quase, perdedor, não é? O quase. Contratam grandes jogadores, etc. Tem um plano, jogam bom futebol, muito bom futebol, mas não chega, não é? Sim. Eu acho que o projeto eu acho que já deviam ter mudado de treinador. Pronto. Porque aquilo depois também desgasta muito a imagem do treinador, dos próprios erros da gestão. Tu agora tens um problema muito similar, que é o Ruben Amorim. Não é? O Ruben Amorim é amplamente criticado no Reino Unido. Já se colocou em causa o Jim Ratcliffe,
que é o gestor atual executivo, Sir Jim Ratcliffe. pronto, que tem uma margem curta, tem 30% da empresa, mas com poder executivo. Os americanos permitiram-lhe isso. E neste preciso momento estão quase a retirar-lhe essa gestão. Já se fala nisso. Estão quase a retirar-lhe a gestão executiva. Porquê? Porque precisam de resultados esportivos imediatos. E o Ruben não lhe está a dar isso. A minha questão é, eu acho que houve um erro do lado do Ruben em ter aceito ter ido para o Manchester United na altura em que foi. É um erro. Não se faz aquilo. Sporting ganhava o campeonato em março. Nem falo do Sporting. Exato. Na carreira de um treinador, eu represento treinadores, jogadores, dirigentes, árbitros, já representei tudo na minha vida. Mas mais treinadores e jogadores. E há coisas que não se fazem. Que é abandonar um projeto a meio. Não fazes isso. O comboio pode não passar 2 vezes. Aguenta-te. Vai passar outro. Não passa o Manchester United, vai passar outro. Pode não ser o projeto do Manchester United. Porque o risco é elevadíssimo. Aquilo que está a acontecer ao Ruben Amorim era muito provável de acontecer. Muito provável de acontecer. É só quem não anda no futebol é que não sabe isto. E ele sabe. E quis arriscar. Lá está. Às vezes a confiança em exagero também leva a tomar mais decisões. Não é? Eu tenho para mim que o Ruben Amorim dificilmente termina a época. Não por causa dele, nem por causa do insucesso esportivo, que eu espero que ele tenha. Para mim é meio diferente, mas espero que ele tenha, que ele é sócio do Benfica. Portanto, é meu consócio. Feliz e contente. Acho que o Ruben Amorim, quando sair do Manchester United, vai parar um ano. Não vai treinar imediatamente. Tenho muitas dúvidas que treine. Vai ter que parar para pensar. E eu espero que a saída dele seja uma boa saída, que não seja uma saída... Porque ele é um bom comunicador, ele é bom rapaz, etc. Mas acho que tomou uma decisão precipitada ao ir para o Manchester United. Era muito cedo para ele ir para lá. Teria-o no Benfica. Vamos supor que agora o José Mourinho saía do Benfica. O João ia buscar o Ruben Amorim. Não. O Ruben Amorim não é um treinador para o Benfica de hoje, que seja necessário para o Benfica de hoje. Implica muitas alterações. Ele tem muitas coisas boas, atenção. A nível comunicacional, então, acho que só não ganha o Mourinho. Porque o Mourinho, a nível comunicacional, dá 20-0 ao Ruben Amorim, embora sejam num estilo diferente, muito parecidos. Mas acho que o Ruben Amorim não é o treinador para o Benfica que o Benfica precisa agora. Acho que pode vir a ser num projeto já completamente estabilizado, porque a vinda do Ruben Amorim implica muitas alterações, sobretudo a nível técnico-tático. E isso o sistema é muito diferente. O sistema é completamente diferente, que implica alterar a formação toda, e acho que isso não faz sentido nenhum. E acha que Mourinho é essa solução para o Benfica de agora? O Mourinho foi a solução que a direção atual optou. Eu acho que é um grande treinador, tem muito currículo, já está a passar por uma idade em que ele quer uma federação, quer a seleção portuguesa, evidentemente. Esta negociação com aqueles 10 dias no final desta época esportiva é claramente para o Mourinho decidir se quer ir para a seleção e para falar com o Pedro Proença ou não, não obstante ser antes do Mundial, porque tenho para mim que se Portugal não ganha o Mundial, o Mourinho é o próximo selecionador português. Mas não vou condenar a contratação do José Mourinho. O José Mourinho é um treinador que para Portugal se não servir, não serve para mais nada. Quer dizer, conhece bem o futebol português, é um homem que na comunicação é incrível. Nunca tiveste um treinador português com a comunicação que ele tem, com a atenção toda concentrada nele. Ele agora estava na Vila dos Aves, tinha lá 2 estrangeiros no meio da conferência de imprensa. Portanto, ele atrai muita atenção. Também pode ser um problema. Mas a estratégia de ter contratado Mourinho não passa por um projeto esportivo só. Passa por ter alguém que concentre o mediatismo todo, que é para defender os outros indiretamente. E o Mourinho vai assumir isso. O Mourinho não quer saber disso, ele assume à vontade. E, portanto, acha que esta contratação do Mourinho pode ter influência no dia 25 ou 26 em torno dos sócios, porque é um nome grande e estando no Benfica e tendo sido trazido por quem foi trazido. Está bem dito, não é? Está bem dito, não te preocupes. Pronto, ele foi contratado por quem foi contratado, portanto acha que uma isso... medida eleitoralista. Se estás a perguntar se o Rui Costa é uma medida eleitoralista. Eu acho que, se estás a perguntar diretamente se o Mourinho vale votos, eu acho que o Mourinho por si só não vale votos. O que vale votos para uma pequena percentagem de sócios do Benfica hoje é Mourinho e vitórias. É o Benfica ganhar. E a malta, sobretudo mais velha, isto agora está bem, o Mourinho está a ganhar e estamos a jogar bem ou não. Vale aquele voto daquele sócio que não é tão militante. Acho que não é a maioria. Acho que em 2025 as coisas vão mesmo mudar. Eu percebi-me disso há alguns anos antes, em 2021, nomeadamente, quando vi Rui Costa a ganhar as eleições.
Não sei, não tenho mais informação do que as outras pessoas, apenas analiso de forma diferente. E depois tenho crença naquilo que analiso. É uma expressão que eu costumo usar muito, que eu já cá ando há muito tempo. E acho que para aqueles sócios que não se querem dar ao trabalho de estar aqui também a pensar muito, porque também fazem parte, e também Sim. integram o associativismo, não é? Há sócios para tudo. Pronto, preferem, é como o critério para eles é: o Benfica está a ganhar, não está? O Mourinho é bom a comunicar, está a correr bem, não é? Ok, vou votar no Rui Costa. Pronto, há sócios que o critério é esse. Não acho que seja o critério da maioria dos sócios. Acho que o critério da maioria dos sócios hoje é mudar. Depois levanta-se aqui uma questão, não é? Vou optar por quem? Quem é que quer mudança? Não é? Quem é que quer mudança mais credível? Quem é que tem o melhor projeto? Quem é que tem as melhores pessoas? Etc. Pronto, e já é um bom critério para começarem a pensar em quem é que vão votar. Não acho que o Mourinho e Vitórias vão resolver o problema do Rui Costa. Acho que o Mourinho e Vitórias vão resolver o problema do Benfica. Ganhamos todos. Perdemos todos, ganhamos todos. Portanto, não é Rui Costa diretamente, não é Rui Costa que está aqui em causa, o Benfica. Muito bem. Também agora, falando agora um bocado também das casas do Benfica, que ultimamente, neste último mandato, foram meio que esquecidas, por assim dizer, e até mesmo menosprezadas. E as casas que sempre foram um pilar no Benfica e sempre foram muito importantes e sempre tiveram o seu devido valor nos anos anteriores. Portanto, acha que pronto, concorda com o que eu estou a acabar de dizer As e casas do como é que Benfica são seria? essenciais. Não, repara, eu concordo. Acho que há um afastamento do Benfica relativamente às casas dos últimos 4 anos. As casas foram muito exponenciadas enquanto Luís Filipe Vieira esteve à frente do Benfica. Foi uma das coisas que ele fez bem. Não digo que ele fosse um verdadeiro e genuíno interessado nas casas, mas fomentou-as sob a sua gestão. E acho que o Rui Costa nos últimos 4 anos não o fez. E isso leva-nos também a acreditar exatamente na mudança. Eu ando nas casas há muito tempo e com a candidatura, digo. E aquilo que eu tenho ouvido é preocupante. Acho que as casas estão insatisfeitas, as pessoas das casas, as pessoas que frequentam as casas, que às vezes nem sequer são sócios, estão insatisfeitas com o que está a passar. E então tu tens que arranjar medidas para as aproximar, aliás, para aproximar o Benfica mais das casas, não é? Eu acho que isso passa por algumas propostas que nós temos que são inicialmente singelas, mas que tentam ajudar a resolver aqui esse afastamento. Coisas como as casas captarem sócios do Benfica e reterem uma parte daquilo que é a cotização desses sócios novos durante um tempo, parceiros mais vantagens, captam parceiros para a rede mais vantagens e retêm uma parte uma percentagem dessa captação de receita, fazer treinos abertos, a cobrar um valor simbólico de bilhete, a reverter para as casas. O Benfica em Movimento, que é um projeto que nós temos de levar, de transportar as pessoas afastadas de Lisboa para as Assembleias Gerais e para os Jogos. Nós criámos essa ideia a pensar, por exemplo, nas casas do Benfica que se juntam e organizam autocarros para virem ver os jogos. O Benfica suporta esse custo para esse efeito, o Benfica em Movimento. E, portanto, nós tentamos ajudar as pessoas a pagar menos, a ter menos custo naquilo que é uma ida a ver o Benfica. Se tu viveres no Porto e quiseres vir ver o Benfica, tens que pagar autocarro, bilhete de ida e volta, tens que comer no estádio, ou antes, ou depois, e tens que pagar o bilhete. Isto é um custo enorme para quem ganha salário médio em Portugal. Aliás, salário mínimo é 800 e qualquer coisa. As pessoas não conseguem ter condições para isto, não é? Não somos todos ricos. E o Benfica tem que participar, tem que ajudar naquilo que é. Não basta os sócios serem Benfica. Tem que ter uma ligação ao Benfica. Não basta ter um cartão de sócio. Tem que ter mais qualquer coisa. E o Benfica tem que fazer por isso, na minha opinião. Muito bem. E João muitas vezes menciona a defesa dos direitos e dos interesses do Benfica, ou até mesmo a falta dessa mesma defesa. Acha que houve uma falta de uma posição firme dos dirigentes e dos representantes do Benfica, quer nos vários ataques da comunicação social de outros clubes, ou mesmo da comunicação em geral em Portugal, ou até mesmo falando das polémicas que houveram no ano passado, no final da época, em que o Rui Costa só falou mesmo no final da época, quando já não havia, e também falar sobre este caso estávamos a falar há bocado do Benfica Porto ser a um domingo às 9h15. Sim. O Benfica não se defende a si próprio, nem defende o futebol português em várias vertentes.
uma vertente institucional e uma vertente de comunicação, que é a vossa área. Benfica, nestes últimos 4 anos, foi horrível na comunicação. Comunicados, depois defende dirigentes, não defende o Benfica, depois o Benfica é vilipendiado na comunicação social, com painéis de comentadores. Eu conheço-os todos, portanto estou à vontade para dizer isto. E sei do clube de cada um deles, quando não são do Benfica. É a sorte de ter tido um pai que era jornalista e de ser amigo deles também. E portanto, o Benfica nunca teve uma comunicação proativa, teve sempre reativa. O Benfica, cada vez que acontecia qualquer coisa, era quando comunicava. Não é assim. O Benfica tem que comunicar ao longo do ano. Ao longo da época desportiva, tem que antecipar-se em termos comunicacionais para os sócios, para as entidades, Federação, Liga, Associação de Futebol de Lisboa, etc. Depois, a nível institucional, acho que o Benfica agregou-se a quem não devia. O Benfica, na pessoa do Rui Costa, quis solidarizar-se com um projeto de Pedro Proença na Federação, sabendo que Pedro Proença não é uma figura consensual nos benfiquistas. Os benfiquistas, a sua maioria, não gosta de Pedro Proença. Isto é uma coisa que tem que ser dita desta maneira, não há outra forma de o dizer. E acho que a direção do Benfica devia ter respeitado isso, não é? Portanto, a nível institucional não se devia ter posicionado ao lado do projeto Pedro Proença para a Federação. Podia ter optado por um projeto independente. Podia ter pegado em alguém para ser candidato. Podia ter falado com o Nuno Lobo para apoiar o Nuno Lobo. Mesmo não interessa se perde ou se ganha. Está do lado certo, não é? Está do lado certo e contribui. Na Liga igual. Acho que votou por acaso no Dr. Reinaldo que ganhou. Estamos agora a analisar a questão do Dr. Reinaldo, como é que é, se é bom presidente, até agora estou a gostar, confesso. E depois tem outros temas fraturantes, como é a questão da centralização dos direitos audiovisuais. O Benfica nunca podia ter abandonado, nunca se podia ter colocado à parte desse processo. Entre outros, para mim muito importante falavas do dia do Porto Benfica, que vai ser às 9h15, salvo erro, de um domingo de 5 de outubro, que é uma vergonha, quer dizer, uma pessoa que vai para o estádio como eu vou, tenho com os sócios todos, vamos chegar às 5 da manhã a casa. Isto não tem cabimento nenhum. Quem manda nos direitos audiovisuais... É uma segunda-feira de trabalho, exatamente. Que não tem sentido absolutamente algum. Mas não é só nesse aspecto, quer dizer, a centralização, o produto do futebol português vale muito pouco. Hoje vale 170 milhões de euros. Eu até tenho dúvidas que tenha este valor. Mais não vale. E acho que as pessoas ainda não perceberam uma coisa. Nós, para que o produto se torne melhor, temos que alterar os quadros competitivos. O que é que isto significa? A primeira e a segunda liga não podem ter 18 clubes. Portugal não tem capacidade para ter tantos clubes denominados profissionais. Não tem. A nossa realidade não permite isso. Aliás, a nossa realidade são 95% dos interessados no futebol pertencem a 3 grandes. Não é? E dentro desses 95% a maioria é do Benfica. Se fores a Tondela ver um jogo do Tondela contra o Nacional da Madeira, quantas pessoas tens no estádio? 1000 e tal? 2000? Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, o produto não é vendável, não é? Então tu tens que começar, tu não podes construir a casa pelo telhado, tu tens que começar a pensar o que é que tu tens que alterar para que o produto seja melhor, para que depois não tenhas jogos às 9h15 de um domingo à noite, não tem cabimento nenhum, não é? Portanto, tudo isto tem que ser alterado com atos, com tomada de decisão anteriores a essas para organizares para o futuro. E acho que o Benfica devia defender isso. Mas não defende. O Benfica, muito sinceramente, só está preocupado em contratar jogadores, vender jogadores e tentar ganhar. Coisa que não fez nos últimos 4 anos, sendo uma liga, uma supertaça, duas supertaças e uma taça da liga. O João, por acaso, está minimamente preocupado com o facto de a Liga Portuguesa estar tão atrás das outras ligas, a falar de coeficientes da UEFA, e com o facto de, por exemplo, o Bruges esta semana ganhou 4-1 ao Mónaco. Portanto, a Liga estamos mais próximos de ser ultrapassados pela Bélgica do que propriamente ultrapassar os Países Baixos ou mesmo a França. E porquê? Exatamente aquilo que acabei de dizer. Porque Portugal não é competitivo. Quem é que é competitivo? Benfica, Porto, Sporting. Onde? Somos competitivos lá fora. Tentamos, não é? Pronto, Benfica passou agora à fase da Liga dos Campeões, entrou na Liga, não é? Mas e onde é que andam os outros? O Santa Clara perdeu, salvo erro. O Vitória Sport Clube não foi às competições. O Braga está a jogar, mas nós não somos competitivos lá fora. Então tu agora vais
tentar apostar nos clubes de final da tabela para lhes dar mais dinheiro. Para quê? Para eles tentarem fazer o quê? Ganhar o campeonato nacional, lamento. Em Portugal, ninguém vai ganhar nos próximos 50 anos o campeonato, a não ser Benfica, Porto, Sporting, ou eventualmente algum outsider, como aconteceu o Boa Vista no ano 2000, ou sei lá, pronto, como aconteceu o Boa Vista no ano 2000. Não tenho mais nenhum exemplo para dar. Nessa altura também era onde tempos em termos de investimento. Certo, portanto, certo, mas a questão é que eu percebo, nós temos que conseguir chegar a todo lado. Isto para te responder à pergunta do ranking. Portugal, para se manter num ranking acima, para estar logo imediatamente atrás das 5 principais ligas europeias, tem que fazer uma alteração dos quadros competitivos. Para quê? Para poder tornar os 3 grandes mais competitivos, ou seja, menos jogos cá dentro, para poderem se preparar melhor para os jogos lá fora, para competirem mais vezes internamente entre eles e com melhores clubes, mais competitivos, Braga, Vitória, Sport Clube, Famalicão, Santa, quem tiver nos primeiros 10 classificados, aumentar a competitividade entre eles. Porque tu precisas de aumentar essa competitividade. Porque se aumentares essa competitividade interna, vais-te preparar melhor para jogar lá fora. Eu não falo só agora dos 3 grandes, também falo dos outros. Tens mais probabilidade de ter um Braga se calhar a ganhar uma Liga Europa, não é? Tu não podes andar a jogar entre 18 clubes, que é muito, com não sei quantos jogos por fim de semana, com competições pelo meio, Taça Portugal, Taça da Liga. A Taça da Liga está a fazer o quê em janeiro? A partir do momento em que a Liga dos Campeões já tens mais 2 jogos em janeiro, a Taça da Liga tem que ser no início do ano. Eu não acabo com a Taça da Liga. Para mim, acho que deve continuar. Tem que ser reformulada. Tem que ir para o início do calendário desportivo, digo eu, por exemplo. Tornar aquilo um pré-época, um torneio, não de pré-época, mas um torneio oficial, como é o jogo da Supertaça. Sim. Pronto, fazer qualquer coisa relativamente a isso. Para quê? Para tornar os clubes portugueses mais competitivos. Porque se faz a centralização e diz assim, olha, agora são 300 milhões de euros aqui para a malta toda, continuamos com 18 clubes, os 5 últimos classificados vão ganhar 100 milhões de euros. Para que é que vão ganhar 100 milhões de euros? Vão fazer o quê aos 100 milhões de euros? Vão contratar o Messi? Vão fazer o quê? Não faz sentido. Tu tens que compensar os mais pequenos. É verdade. Eu não estou a dizer isto. Mas não podes a fazer com que os maiores percam. Isto não é o sistema Robin Hood. Que eu dou do meu, tiram do meu para dar aos outros. Não funciona assim. Eu tenho que continuar a tornar-me mais competitivo também. Portanto, eu defendo uma alteração dos quadros competitivos. Porquê? Porque acho que todos ficam a ganhar com, por exemplo, reduzir já para 16 clubes e a médio prazo pensar-se numa segunda fase da Liga de Futebol com um X número de clubes a competir pelo título campeão e os outros para não descer. Pronto. Tornas-te mais competitivo. É assim que são os belgas. Os Países Baixos também adotaram uma coisa mais ou menos assim há uns anos atrás. O Ajax, quando teve que competir na Liga dos Campeões a meio da semana, uma jornada inteira parou para eles jogarem. Ninguém jogou nos Países Baixos, na Eredivisie. Ninguém jogou. Só para eles poderem treinar e focar-se no jogo da Liga dos Campeões e poderem jogar. Sabes quanto é que ganha o PSV de direitos televisivos nos Países Baixos? 11 milhões de euros. Sabes quanto é que ganha o Braga? 11 milhões de euros. As pessoas nem têm noção, as pessoas falam, nem sabem. Estão aí nas televisões a falar, a comentar coisas de futebol, nem têm noção. O PSV ganha 11 milhões de euros, direitos televisivos, ganha o mesmo que o Braga. O problema é a centralização dos direitos audiovisuais? Não. O problema é nós não sermos competitivos. E levarmos 3 do Carabag em casa. Isto é que é o problema. Não é? Não é a tirar dinheiro. Eu fiz mais de 100 milhões de euros em contratações e perdi com o 7º classificado da Liga do Azerbaijão. Sim, e inclusive o Benfica, acho que foi antes do jogo com o Nice, que adiou o jogo que, por acaso, curiosamente é hoje, com o Rio Ave, e foi brutalmente criticado. A Liga foi brutalmente criticada por esse adiamento, mas lá está. Mas não se queixaram quando o Sporting, no início do campeonato, decidiu alterar a primeira jornada para jogar fora, que mexe com o calendário todo. Isso ninguém fala. Ou um exemplo que eu te dou, o Benfica no final da taça, na Taça Portugal com o Sporting no ano passado, quando tu chegas a uma organização do jogo, tu tens que escolher várias coisas. Uma delas é os bancos suplentes. O Sporting chega lá e diz assim, eu quero o banco do lado direito. O Benfica não devia ter permitido. Sabes o que é que o Sporting quis o banco do lado direito? No estádio neutro. Pensa lá. Por causa da claque? Não. Por causa do Escaldinha. Ok. Está 90 minutos a pressionar o Escaldinha. Isto é ilegal? Não. Mas é assim.
É assim que é o futebol. O Benfica é pouco inteligente naquilo. Os dirigentes do Benfica são pouco inteligentes naquilo que têm que fazer. Não percebem que estes pormenores mexem com os jogos e com o sistema. Têm que ser mais espertos. Ou então saem, dão lugar aos outros que são inteligentes. Pronto. E agora também mudando aqui o tema também para o estádio e pelo perímetro do estádio, por assim dizer. Foi anunciado o Benfica District e o João publicamente já falou que o Benfica District é um projeto que está numa gaveta, um dos projetos que estão na gaveta há muito tempo no estádio, mas a minha pergunta é se o João dentro do Benfica faria alguma coisa do género ou reestruturação do estádio mesmo. O estádio já caminha para 20 e tal anos. O estádio é um estádio ótimo. E que vai receber o Mundial para o ano. Sim. O estádio é um estádio ótimo. Não estou a dizer nada contra. Agora, Enganei-me disse para o ano, peço que não, é 2030. É só 2030. Exato. Eu também não disse logo 2030 porque não sou um fã incondicional de seleções, de competições de seleções. Portanto, aqui a questão tem a ver com qualquer infraestrutura, precisa sempre de manutenção. O Benfica teve logo um problema à nascença com este estádio. Reduziu brutalmente o número de... Sim. É verdade que no final dos anos 80, meados dos anos 90, o estádio que dava para 120 mil foi perdendo de capacidade porque foram sendo colocadas cadeiras. E, portanto, fomos gradualmente passando para menores lugares. Mas nunca podias ter passado para um estádio com 65 mil lugares. Quer dizer, isto é uma coisa... Eu não fui contra o estádio. Eu era a favor da remodelação do estádio antigo. Pronto. Mas houve um conjunto de iluminados que pensaram, não, isto bom aqui é meter um estádio com 65 mil e vamos vender estes terrenos todos e fazer ali prédios. Que sabe saber onde é que está o dinheiro desses prédios. Supostamente foi o Benfica que vendeu. Nunca ninguém perguntou. É por isso que eu vou ter que fazer uma auditoria há 25 anos. Para saber o que é que andaram a fazer. Depois, outra questão tem a ver com o que é que o Benfica, o que é que nós entendemos que o Benfica precisa, em termos infraestruturais. Acho que o Benfica precisa aumentar a capacidade do estádio, claro, mas eu não sou populista, nem demagogo, não vou chegar aqui agora a dizer que vou aumentar o estádio para 120 mil lugares. Não sei, não tenho a solução, tenho que perceber o que é que andaram a fazer este ano, já criaram 2 filas lá em baixo, no piso 0, que agora nas condições da bilhética tens de ter mais de 1,70 m para poder comprar bilhete. Está lá a dizer nas condições, não sou eu que estou... Está lá, não estou a mentir, está lá a dizer. Portanto, eu não posso levar o meu filho ao piso 0 para a primeira fila. O meu filho não vê o jogo. E se eu meter às cavalitas, se eu meter lá as minhas cavalitas, ninguém atrás vê o jogo. Isto é uma loucura, que ninguém tem noção. Se é para andar a fazer alterações destas, estejam quietos. O que eu acho que é necessário é uma ponte pedonal para escoar e entrar por cima da Avenida Luzida e por cima da Zona Circular. Isso é obrigatório. Eu não admito que sócios, adeptos ou simpatizantes do Benfica que venham do Colombo, parem lá o carro, aquele é um filme, quer para entrar, quer para sair. Bem, para sair então é um pandemónio. E depois têm que esperar para passar primeiro os adeptos visitantes que vão lá ao estádio de outra equipa e nós temos que esperar para passar aquele conjunto de pessoas e só depois é que entramos. Em Alvalade também é assim, se bem que somos todos condicionados a bomba de gasolina para descer. Só que eu às vezes, isso é quem vai, obviamente, quem vai naquele grupo de pessoas do estádio para lá. Para o estádio do Alvalade. Sim, mas eu, por exemplo, não venho nesse seguimento. Se eu parar o carro em Telheiras, tenho que ir pelo meio deles e tenho que estar parado ali para passar para a porta que está ali à minha frente, porque eu vou entrar naquela porta. Depois não se pode ter adereços nem nada, enfim. Pois essa questão dos adereços, isso está muito ligado com alguma coisa em específica contra o Benfica? Ou acha que é... Não, é uma questão de cada... Tu, por cada evento esportivo que existe, tens regras próprias, tens o regulamento de segurança de cada sociedade esportiva por cada estádio. E o que acontece é que eles metem, por exemplo, quando é um jogo com o Benfica, quem comprar bilhete para a Central não pode levar adereços. Então, mas como é que eu compro um bilhete e não posso levar uma camisola do Benfica ou não posso levar um cascol? Então, se eu soubesse, não comprava. Não é porque ninguém vai ler, devíamos todos ler as normas de utilização, mas ninguém lê. Pronto. Depois chegam lá e são expulsos. Isto não tem cabimento nenhum. Qual é a lógica disso? Então ganham dinheiro à conta do Benfica, mas depois não se pode ir ver um jogo do Benfica. Aconteceu em Alverca. Houve não sei quantos casais que tiveram que sair da Central. Mas voltando atrás, acho que o Benfica, a nível infraestrutural, precisa de escoamento. O Benfica tem um problema de segurança
nas saídas. Acho que precisa de mais um pavilhão. Não sei se é viável construir um pavilhão onde é o sintético de futebol, ao pé da Media Market, e precisa de aumentar o campus do Seixal, porque a nossa aposta desportiva, o nosso modelo desportivo passa pela aposta na formação, com o risco assumido, e precisa aumentar, preciso comprar mais terrenos que supostamente estão apalavrados pelo Benfica no Seixal. Sim, ali no Seixal o que não falta é terrenos também, não é? Mas não sei se eles não compraram nos últimos 4 anos. Supostamente tínhamos negócios feitos apalavrados com a Câmara e com o Patriarcado, salvo erro, que é quem. E há mais um terreno que pertence a uma herança. Tem que se negociar isso depressa para saber se estão dispostos a vender ou não. Pronto, João. Uma última pergunta. Já está assim em pulgas para o dia 25 ou 26? Já está com dificuldade para adormecer ou já está preparado? Bom, em pulgas também não parece estar, porque isto dá muito trabalho, não é? Também não estou ansioso, minimamente. Eu gostava muito que ele mudasse a data para 26. Não faz sentido nenhum haver eleições num dia de jogo. Não é nada digno de Benfica. 26 é domingo, é dia de descanso, de família. A malta vai almoçar com os familiares e vai votar, ou ao contrário, vai votar e depois vai almoçar descansado. Quer dizer, não tem cabimento nenhum. E curiosamente a votação dos estatutos também foi um dia de jogo e foi. E correu mal. E foi muito pouca 52 gente. mil pessoas do estádio votaram 8 mil. Pois. Que isto não tem cabimento nenhum. E se tem essa prova, porque é que vão voltar a fazer no dia 25? E logisticamente, com a PSP, vai ser um filme de terror. Isto é propositado. As pessoas hoje em dia têm que pensar que isto é mesmo literalmente propositado. A direção do Benfica não quer que aquilo. Não é que corra mal, mas quer limitar. Quer criar entropias, constrangimentos. Não querem que haja uma democracia. Falam muito em democracia, mas não é uma democracia assim a 100%. E portanto, não estou nada ansioso. Fiquei preocupado com esta situação, por exemplo, que eu te estou a dizer, neste momento, porque temos de estar sempre a pensar em criar alternativas. É como o voto. Nós lançámos, a nossa candidatura lançou várias soluções para o voto eletrónico. Nós estamos aqui para criar soluções e para ajudar. Mas acredita em mim que durante um ano criaram-nos muitos problemas. O Benfica, a direção. E nós não somos queixinhas, nem gostamos nada de vitimização, não ando para aí a dizer o que é que aconteceu, mas já me começa a chatear. E eu espero que, honestamente, no dia da eleição, que seja a 26, não seja a 25, porque eu acho que as pessoas precisam de votar com calma, com consciência, e precisam de trazer pessoas, familiares sócios, amigos sócios, precisam de se organizar. E se conseguirem organizar, nós conseguimos fazer uma coisa digna ao Benfica. Muito bem, João. Muito obrigado Eu que por agradeço. esta entrevista. Obrigado também aos membros da SXFM que tornaram este momento possível. Da minha parte foi um gosto estar aqui. Igualmente. Espero que outros projetos estejam encaminhados. Outros candidatos, sem convidar outros candidatos. Mas foi uma boa entrevista e da minha parte é tudo e até à próxima. Um abraço. Vá, boa noite.